Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, né, a mais um episódio da série produzida para o canal Educação em Ciências da Universidade Federal de Santa Maria. Eu me chamo Lucas Santiago dos Santos, sou mestrando do programa de pós-graduação Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. E no encontro de hoje temos como tema racialidade, ensino e pesquisa. E para esclarecer, ou melhor, enegrecer esse bate-papo, vamos dialogar com duas pessoas que possuem um vasto conhecimento, vivência e experiência sobre a temática. Então eu apresento a professora Marta Nunes, que realizou o pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos, em pesquisa sobre mulheres nas ciências naturais e exatas, engenharia e computação, doutora em química orgânica pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Química pela UFSM, graduada em Química Industrial pela Unisc e atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERJ. Tem experiência na área de Química Orgânica e Bioquímica e exerce atividades eventuais em projetos culturais ligados à cultura negra. E também nosso outro convidado, o pesquisador Henrique Miller, formado em Ciências Sociais e licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com foco da pesquisa em racismo, desigualdades raciais no mercado de trabalho e nas ciências sociais, raça e cultura. Então, a mediação do diálogo será comigo. Quero agradecer a presença dos dois, né, por terem aceitado dialogar conosco. É uma honra receber vocês dois aqui, que são dois aliados meus da luta antirracista, né, o qual eu tenho uma enorme admiração. São dois ativistas que me conhecem desde os meus primeiros passos dentro do movimento negro, né? Então, para começar o nosso bate-papo, queria pedir para que os nossos convidados façam uma apresentação e falem um pouco, né, do trabalho que vem desenvolvendo com a temática racialidade, ensino e pesquisa. Pode começar pelo Henrique Miller. Boa noite, pessoal. Eu já fui apresentado pelo Lucas, acho que sobra pouca coisa, na verdade, mas inicialmente agradecer ao convite do programa Educação em Ciência, agradecer também a Marta, que vai estar dividindo o debate comigo, e de forma geral, o que eu tenho pesquisado hoje dentro da sociologia, lá na pós da URGS, é a relação entre a informalidade e as desigualdades raciais no mercado de trabalho brasileiro, entendendo que os dois fenômenos são condições crônicas dentro do Brasil e como que eles se articulam dentro dessa racialização que vai se dar tanto dentro dessa estrutura capitalista e dentro do próprio mercado de trabalho e que vai condicionar o negro não só enquanto a maior categoria dentro da própria informalidade, mas também as piores condições de emprego, salário, enfim, todas essas desigualdades que vão estar articuladas de forma geral. Eu tenho pesquisado também a construção da categoria da própria raça enquanto um elemento do outro, como que se levanta a categoria outro dentro dessa racialização que vai se levantar sobre os corpos negros. E daí, de forma geral, tenho participado de alguns debates, tentado manter esse ativismo antirracista mesmo dentro da pandemia, porque acho que é super importante a gente também pensar que, por mais que essa condição não seja favorável a ninguém, é necessário ainda estar construindo debate, possibilitando com que a gente supere essa condição que já está dada e que a gente precise criar novas ferramentas para superar toda essa racialização. Obrigado pelo convite a todos. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do Lucas Santiago e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências. Agradecer também, na verdade eu quero dizer que é muito prazer, Henrique, que eu não te conhecia, mas já te agradecer pelo compartilhamento do espaço, e eu tenho certeza que se o Lucas, então, fez esse convite a você, é porque ele percebe que a gente pode fazer um bom debate e pode enriquecer bastante esse assunto. Eu não sou uma teórica da questão racial. A minha formação básica é química industrial. Eu trabalhei durante muito tempo em indústria. Até hoje
eu gosto da ideia de estar em indústria, na verdade, eu gosto de processos, fluxos e aquelas coisas todas, mas a partir do momento que eu me percebi como uma cientista negra num mundo branco, né, um quadro branco, eu percebi que eu não poderia desvincular a minha atuação enquanto cientista, enquanto química, da percepção de como a racialização me atravessava e atravessava também outros cientistas e intelectuais e pensadores e pensadoras negras, né? Eu tenho, pelo visto, bem mais idade que vocês. Então, meu currículo é meio complicado, né? Porque eu fiz, de fato, uma pós-graduação na Universidade da Califórnia, mas eu já tinha feito uma outra um pós-doutorado na URGS também antes, que eu, em geral, eu deixo de fora, e aí o pessoal acha que eu tenho 150 anos. Mas eu tô no mundo da química porque eu realmente gosto, eu amo essa área. Ao mesmo tempo, eu descobri a educação na caminhada, né? Não, e a descoberta da educação se deu muito próximo dessa descoberta dos atravessamentos que o racismo coloca, situações que o racismo nos coloca dentro e fora da academia, né? Então, eu conheci o Lucas fora das ciências, e isso é meio estranho, né? A gente está aqui nas ciências, porque eu sou uma militante também, eu sou uma pesquisadora e militante, ou militante e pesquisadora, e eu acho que uma coisa não inviabiliza nem diminui a outra. E a gente se conhece da militância pela minha atuação também no campo cultural. Eu coloquei atividades eventuais ali, culturais, porque o currículo Lattes, ele não entende isso, entendeu? Esse é o resumo que eu mandei para você do meu currículo Lattes. Então, ele não entende como uma pessoa pode ser pesquisadora e pode também ter produção cultural e ser militante. Então, às vezes, eu restringo. Do Lattes eu coloco, mas, na verdade, ultimamente eu tenho empenhado bastante tempo nessa questão militante, bastante no campo da cultura, porque eu entendo a cultura também como forma de expressar conhecimento, expressar tecnologia, expressar intelectualidades, né? E eu tenho empenhado, então, esforço, energia e tempo, e a minha potência também para trabalhar nessa linha. Eu acho que era isso. Ótimo. Então, assim, para a gente iniciar o nosso debate, né, vou levantar aqui algumas coisas, alguns tópicos para a gente começar. Então, quando a gente fala, né, muito de racialidade, é impossível a gente não fazer essa intersecção com a história, com a sociologia, né, com a política. Então, a gente sempre acaba tendo que fazer um resgate, né, histórico para começar a falar, né. Então, aqui, estou aqui na presença desses cientistas, né, também professores, né, ambos têm essa experiência na parte da didática. Então, assim, no Brasil, a gente sabe que o debate racial ele fica muito pautado no repúdio moral, né? Que as pessoas sempre falam, ainda no século XXI se faz isso, né? Porque eu acho que ainda não se entende o debate de racismo como uma questão estrutural. Há 4 séculos, né, a escravidão de pessoas negras foi utilizada como a base econômica do nosso país. Então, a gente precisa verificar a origem social das desigualdades. Então, a gente sabe que o pensamento, né, racialista, os discursos racialistas e eugenistas, né, dos cientistas, né, do século XIX, contribuíram muito também para o quadro de desigualdade da população negra, né. Então, inclusive, o Henrique Miller, né, escreveu um dos seus artigos, O Negro e a Marginalização Social, né, uma aproximação teórica entre a intelectualidade negra, a teoria decolonial e o marxismo, né, que eu vou pedir para ele falar um pouquinho desse trabalho que ele fez, mas nisso a gente já entra na ideia, né, de coloca um determinado grupo étnico, né, como um centro, né, que a gente fala o etnocentrismo, né, essas questões. A gente sabe também que o racismo é uma questão muito recente, até 1950 a gente ainda tinha na Europa os zoológicos humanos, né, onde pessoas, a maioria africanas, mas também indígenas, aborígenas, eram colocadas em jaulas, né, e onde o público, isso em 1950, onde o público, né, assistia essas pessoas, né, como animais,
né? Então a gente tinha o racismo orgulhosamente aplaudido, né, e colocado como entretenimento. A gente também tem a questão da Vênus Negra, né, que tem um filme que já fazendo link com o último episódio do nosso canal, né, falando da importância do cinema. Então a gente tem um filme Vênus Negra, né, que o filme retrata, né, a importância, como também eram tratados corpos negros, né, que tem a Vênus Negra, que foi utilizada numa aula de anatomia, né, baseada em fatos reais, numa aula de anatomia em Paris. Então, falar também desse resgate histórico, de como se construiu o pensamento científico a partir daquelas discussões também até que o Foucault traz de biopolítica, né, biopoder, como a ciência junto com a medicina começou a construir a ideia de corpos dissidentes, né, a ideia única também de raça, onde uma raça. Então, eu queria que os nossos convidados assim trabalhasse por esse viés, né? Falasse um pouco disso, dessa questão da experiência da ciência, né? Acho que, de forma geral, o que é importante da gente entender de todo esse processo que vai se levantar e que vai desenvolver no contemporâneo das relações capitalistas, essa condição que a população negra se encontra, é super importante fazer todo esse resgate que o Lucas já pincelou para a gente conseguir entender quais foram os processos de racionalização que levaram a toda essa construção social que se levanta sobre o negro e sobre os corpos dissidentes. Acho que o que é super importante pensar dentro dos próprios marcadores sociais que garantiram o lugar do negro dentro dessa estrutura que se abriram principalmente dentro do racismo científico do século XIX, mas que esse processo já é um processo de atualizações frente à dominação racial que se levantava desde o século XIV. Então, pensar que todos esses processos que se levantaram, com todos os desdobramentos sociais que vão racializando e que vão tornando o negro enquanto essa condição datada tanto pelo sistema capitalista ou pelo sistema colonial se atualiza em diferentes momentos. A partir da ciência, que a gente vai estar pensando já no século XIX, com todo o racismo científico da antropologia física, do darwinismo social, da própria eugenia, vão trazendo elementos organizadores dessa racionalização europeia, não só para conseguir organizar uma hegemonia ideológica, mas como base central de uma hegemonia econômica e política. Pensando que esse racismo científico serviu enquanto justificativa econômica e política para a partilha de África, para o neocolonialismo, para a entrada de todos esses países metropolitanos e europeus na Ásia, dessa globalização do sistema capitalista que se deu no século XIX. Então, todos esses processos vão estar racionalizados a partir desses marcadores, desse eurocentrismo e esse etnocentrismo, que nada mais é que uma escala racial, uma classificação racial, uma forma de você definir quem são inferiores e quem são superiores, uma dualização da vida. Então, dentro dessas formas de criar categorias, mas principalmente categorias duais, se cria, de um lado, sujeitos atrasados, populações atrasadas, civilizações que estavam atrasadas frente aos seus superiores, que tinham, enquanto escala evolutiva, enquanto ápice geral, o homem branco europeu. Acho que é importante também localizar o homem dentro dessa relação, né? Não era apenas o branco, mas também o homem branco dentro dessa forma que vai se dar, enquanto os arranjos que vão se racionalizar frente a todas as imposições econômicas, culturais, políticas e também ideológicas. Então, é super importante trazer isso, porque quando se desenvolve no Brasil, principalmente no pós-abolição, depois de 1888, o Brasil estava lutando, e um ano depois, que deixa de ser um país aristocrático, cai o próprio regime monárquico, abre essa necessidade do Brasil entrar dentro do sistema capitalista,
e conseguir modernizar economicamente e também ideologicamente todos os aparatos. Acho que é desse mesmo período da pós-abolição que surge um novo problema, o problema do negro dentro do Brasil. E esse problema do negro ele foi construído a partir de diversas bases intelectuais e que vinham diretamente da metrópole, mas desenvolveram aqui no Brasil diversos nuances sobre essa construção do problema do negro. E essas teses, apoiadas principalmente por essa classificação étnica, por esse etnocentrismo, de uma biologização das próprias raças inatas a uma condição inferior e subalterna, diversos intelectuais e ensaístas desse processo se levantam. Desde Nina Rodrigues, Oliveira Viana, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Silvio Romero, diversos intelectuais que foram essenciais para esse desenvolvimento desse pensamento social que a elite tinha sobre o problema do negro. Mas, principalmente, quais eram os marcadores que legitimavam isso? Acho que é importante pensar que o negro foi o símbolo do atraso social que o Brasil passava nessa ânsia pela modernização capitalista. Ou seja, não foi o sistema econômico organizado por essas mesmas elites que reproduziu o atraso social que o Brasil passava, mas sim o próprio negro. Então, dentro dessas formas, todos esses autores vão estar desenvolvendo N teses reforçados dentro do próprio racismo científico. Mas, em síntese, o que a gente pode pegar de elemento que se conecta entre todas essas teses é que era a necessidade desses intelectuais estavam dentro do embranquecimento do Brasil, o reforço de uma degeneração racial do negro e do próprio indígena, uma busca por uma escala étnica capaz de chegar dentro desse ponto ápice idealizado, que seria o sujeito branco, e todas essas categorias inatas de marginalização da população negra dentro dessa coisificação e essa animalização dos nossos corpos frente a essa estrutura. A gente está pensando os intelectuais, né? Mas dentro desse processo o Estado também age. E age tanto na vinda de mais de 30 milhões de imigrantes brancos europeus para o próprio Brasil, a não existência de medidas compensatórias após todos esses séculos de trabalho forçado à população negra, e também diversas outras medidas, pensando a própria eugenia de forma geral, na Constituição de 1934, no Brasil, a própria educação e a saúde estavam codificadas a partir de planos eugênicos. Está ali na Constituição. Buscar um aperfeiçoamento da raça dentro da educação e da saúde. E desse processo, o que resulta para nós, população negra, dentro desse processo de forma geral? Uma posição de subalternização do negro, que foram colocados toda essa população que não estava associado a esse projeto de modernização do Brasil, eles foram colocados à margem da própria sociedade, e acho que é super importante falar que esse processo foi também racionalizado, não foi só aconteceu, e esse processo de racionalização ele tá datado. Existe um médico brasileiro que vai no Congresso Internacional das Raças em Londres, em 1912, se eu não me engano, em 1917, que ele vai falar que o Estado brasileiro vai condicionar o negro a uma estrutura animalizada dentro de uma periferia, dentro da margem da própria sociedade, em que esses sujeitos iriam voltar a uma situação de uma animalização, por conta de não estarem inseridos dentro da lógica do trabalho e estarem cada vez mais condicionados a esses marcadores do negro enquanto inimigo interno. Então, tentando fechar todas essas condições de marginalização do negro, vão estar colocados desde os piores empregos, aqueles que não eram aceitos pelos brancos, tanto os brancos nacionais quanto os próprios imigrantes, o baixo salário,
todos os processos de higienização social, higienização educacional e da saúde mental, todos esses processos que vão estar organizando os processos de limpeza social do negro da própria sociedade brasileira. E reservando esse lugar para essa população. E no contemporâneo se juntam-se diversos outros processos, desde a democracia racial, que vai se levantar pós todo esse processo, mas acho que é importante trazer que esse processo é super importante para pensar não só a história, mas o que condiciona a estrutura que a gente está sentindo na pele no cotidiano. Os números não mentem. Desde as possibilidades de criminalização da pobreza, algumas perguntas precisam ser levantadas. Qual que é a população que mais morre pelo Estado brasileiro? A maior encarcerada, que tem as piores taxas de desemprego. Qual é a população nacional que mais está na informalidade, que mais morre pelo crime de homofobia? Quais são essas populações? Então, as taxas de analfabetismo atingem mais quem? De trabalho infantil, quem mais atinge? De violência de gênero, quem é mais atingido frente a isso? Então, todas essas construções, essas racionalizações, que por mais estejam superadas dentro desse plano racional do próprio Estado que vai se desenvolvendo dentro do pós-guerra, e cria-se outras racionalizações de analisar essa condição, mesmo com todas essas mudanças, existe no contemporâneo uma reprodução cada vez mais latente desse lugar ocupado pelo negro. Ou esse não lugar, né? Qual é o lugar que a gente é condicionado dentro dessa estrutura? A criminalidade? A necropolítica? Então, acho que é super importante pensar que, por mais que essas agências e essa agenda não seja tão visível como foi no racismo científico e nessa hegemonia branca que se deu, mas pensar o que leva a gente a achar que está velado ou que isso não mais existe. O que precisa ser feito para conseguir levantar, chacoalhar a poeira e ficar evidente todos esses números que saltam aos olhos. Então, acho que comecei um pouquinho já pesando, mas acho que é importante pensar todos esses desenvolvimentos históricos que vão estar acarretando uma certa condição ou uma não condição dos negros na estrutura capitalista e no nosso contemporâneo. Falei bastante, desculpa. Perfeito, amigo. Não, mas é isso mesmo. Marta quer falar um pouquinho sobre essa parte do desenvolvimento científico, de como tudo isso, né, essa questão essas pressões que a gente teve, que começa, né, como disse o Henrique, desde o século XIV, né, a gente fala século XIX, até tem um que fala, né, a questão do Foucault, que ele fala que começa na era industrial, a questão da biopolítica, né, o processo de biopolítica, mas a gente já tem a própria escravidão, né, uma experiência biopolítica que começou há muitos anos atrás, né? Então, falar um pouco disso também, dessa questão da gente sair dessa posição, né, de ser um objeto de pesquisa e tornarmos pesquisadores, né, sujeitos epistemológicos. E você é uma pesquisadora também. Sim. O Henrique fez uma colocação bem profunda, né? Porque às vezes a gente se pergunta, e é importante a gente se questionar, por que a gente vive nessa condição nesse momento, né? Que esse não pode ser um corte espaço temporal em que eu atribua a N variáveis e não atribua uma variável específica ou a várias que são específicas que são relacionadas ao racismo. E aí vem, então, toda essa questão do racismo como estrutura, né? E o racismo como
legado de todas essas coisas que o Henrique colocou, que vem desde a eugenia como base para um racismo científico e processo de hierarquização de conhecimento, de saberes, de importância para aquilo que a gente chamou de modernidade, né? Para aquilo que a humanidade, ou melhor, para aquilo que o Ocidente chamou de, né? O Ocidente que deu, e aí especificamente o Ocidente Europa, e depois com o auxílio, então, da América do Norte, já que embarcou nesse processo de modernização, de contemporaneidade, do que tem valor para as sociedades, em que se colocou um grupo, como o Henrique falou, né, e outros ficaram abaixo, né. E tudo isso vinha com, mesmo que se tivesse abandonado o pensamento eugênico, né, porque, enfim, não tinha nenhuma base biológica que, de fato, sustentasse uma diferença entre raças, entre seres humanos, que justificasse uma divisão racial, mesmo que o racismo científico não aparecesse de forma tão explícita, o determinismo biológico continua batendo na nossa cara o tempo todo. Ou seja, os grupos sociais, né, raciais, né, mesmo que seja um racismo social, eles são assim porque eles são. Quer dizer, tu usou a ciência para se colocar a humanidade numa determinada estrutura, e mesmo que tu tenha abandonado essa teoria científica, porque ela não tem base nenhuma, nunca teve, na verdade, tu continua utilizando todos os desdobramentos que decorrem dela para justificar um estado de coisas. Então, isso é de uma canalice, né? E daí tu passou 3 séculos dizendo que não, nós somos diferentes. E nós somos diferentes porque tem civilizados e não civilizados. Bom, agora isso não existe mais. Então, a ideia, inclusive, de justificar que não se poderia debater o racismo pela não existência de raças, algo que nunca existiu, que foi inventado pela branquitude. Né? O que a gente foge disso, né? Porque no conjunto dessa programação, desse plano, eu não consigo pensar em outra coisa, gente. Assim, não é teoria da conspiração, mas eu só consigo pensar num plano de dominação de determinado grupo. Isso veio, então, com a ajuda da ciência, veio com a ajuda da busca pelo capital, né? O capitalismo que se mantém até hoje, veio com o auxílio da religião. O Lucas deve lembrar, né, que o racismo foi um pacote, né, a escravidão, o processo de escravidão e o próprio racismo é um pacote completo, né. A ciência veio com o poder do Estado, de um Estado que fosse da época, né, e veio com a religião. Então, a ciência dizendo que os não brancos, na verdade, eram inferiores, o Estado fazendo valer essa diferenciação pelo uso da força, e a religião complementando de que os não brancos não tinham alma e deveriam ser salvos. Salvos por quem? Justamente por quem estava destruindo todo aquele conjunto destruindo eu não digo, né? A gente tem trabalhado muito, do ponto de vista da pesquisa, nas ciências naturais e exatas, naquilo que a gente chama de decolonialidade ou deocolonialidade. Eu, ultimamente, se tem abandonado, eu não entendo muito bem quando que se abandona essas teorias, mas agora a ideia é ir mais na linha da afrocentricidade, né, porque fica, é bem complicado tu falar em educação ou teorias decoloniais quando tu já passou por um processo de colonialismo que tem como resultado a colonialidade que a gente tem agora, de 400 anos, né? A ideia de tu escapar de todas essas nuances que veio com genocídio, que veio com epistemicídio, né? A árvore do esquecimento, quando os africanos, os negros africanos foram raptados em África, não era só para esquecer de um lugar de onde eles vinham, mas era para esquecer a importância que tinha, os saberes acumulados, as tecnologias desenvolvidas,
Né? Então, parece que tudo foi adquirido na trajetória. Em algum ponto da trajetória, esse conhecimento, mas se sabe hoje em dia que quando os europeus chegavam em África, eles buscavam determinados grupos em função de algum tipo de conhecimento que eles tinham em relação à tecnologia na agricultura, em relação ao uso de metais, em relação a conhecimento de plantas e processos de cura, né? Mas o plano foi tão bem arranjado que parece que isso nunca existiu e todo o nosso conhecimento foi adquirido numa trajetória violenta, cruel. Né? Então, esse determinismo biológico também é interessante do ponto de vista da manutenção, né, o racismo estruturado, da manutenção da coisa como ela está, porque aí você pode jogar a meritocracia lá em cima, né? Não, vocês não evoluem, vocês não se desenvolvem, vocês não conseguem avançar, porque vocês ou não têm capacidade, mas isso eles não podem dizer mais, então eles jogam, ou vocês não se esforçam o suficiente. Esquecendo que por mais que a gente se esforce, se a gente não acabar com a estrutura, essa estrutura do racismo, a gente não vai realmente chegar numa condição de igualdade. A ciência sempre, não existe neutralidade científica. A ciência, né, enquanto área do conhecimento, sim, mas quem produz ciência são pessoas, né? E as pessoas têm histórias, as pessoas são formadas segundo uma determinada ótica, segundo uma determinada visão de sociedade. E se essa ótica e visão de sociedade está impregnada da racialização, está impregnada desses processos de hierarquização, não tem como, na hora que você produzir como é que eu vou dizer, esses produtos científicos, teorias científicas, isso não está contaminado com aquilo que a sociedade acredita seja o melhor. E nós não estamos nesse lado, né, do que é o melhor, nós nunca estivemos. Então, a ideia agora, Lucas e Henrique, é quebrar essa estrutura, essa visão de sociedade. Né? Esses espaços como esse são extremamente importantes. Saber que você, Lucas, você, Henrique, estão numa pós-graduação, né, completaram uma pós-graduação, é extremamente importante do ponto de vista da gente ocupar esses espaços. Existe muita discussão nesse sentido, se a gente constrói novos espaços de conhecimento, né, que valorizem os nossos saberes, ou se a gente impregna esses espaços já existentes desses saberes, né. Eu estou dentro da academia, então eu acredito que se possa fazer alguma coisa ainda por dentro. Mas eu garanto para vocês que não é fácil, né? Vocês agora ainda estão dentro da academia enquanto estudantes. Eu posso garantir para vocês que a condição de docente dentro de um espaço que não foi pensado para nós, isso o Henrique trouxe, mesmo na condição de docente, não é a mais fácil, não é fácil, não é mais fácil que eu poderia imaginar, não é mais fácil do que eu poderia imaginar ao longo de toda uma caminhada que vai desde graduação, pós-graduação, pós-doutorado e sei lá mais o quê. Isso acontece ao longo de todo o mundo, né? Então, existe algumas possibilidades que é tentar, e eu gosto muito desse termo, meninos, que é aquilombar. A ideia de um aquilombamento, eu sou militante, então eu vou trazer palavras militantes, viu, Henrique? A ideia do aquilombamento, para mim, é muito cara, é muito importante, mesmo estando na universidade e tendo contato com essas teorias que são seculares e basicamente produzidas por saberes brancos, né? A gente tem que dizer isso, que a gente precisa se aquilombar e, em algum momento, fazer valer também todo o legado, que vem de uma ancestralidade que não é menos, que não tem menos valor, e de saberes que foram produzidos há séculos atrás e que continuam reverberando ou que influenciaram vários pensadores brancos agora que têm o seu carimbo no livro da biblioteca, que a gente tem que estar junto, a gente tem que caminhar junto e a gente tem que construir junto
para modificar esse estado de coisas. Eu acho que era isso. Pegando um gancho com o que a professora Marta falou, acho que é legal a gente pensar também nessa necessidade, né, como tu falou, a importância da gente estar nesses espaços acadêmicos, né, agora ser os sujeitos epistemológicos, né, a gente que vai fazer a pesquisa. E a necessidade dessa construção intelectual para uma prática antirracista, né, a Djamila Ribeiro fala muito nisso. Ela fala até dessa questão da empatia, né, como algo espontâneo, mas a empatia é também uma construção intelectual. É necessário ler, se incomodar, desconstruir uma série de construções racistas, né? Então a gente sabe que a academia brasileira ela está, né, entranhada de colonialismo e eurocentrismo, né? Então quando a gente vê que a gente não tem pessoas lendo intelectuais negros, indígenas ou de outros grupos sociais, né? A gente sabe que essas pessoas elas estão tendo um compromisso de legitimar a supremacia branca, né, que é gravíssimo, e inclusive legitimar esse racismo científico do século XIX, né? Então aí a gente vem, né, até essa ideia de hierarquização que a gente fala bastante das próprias epistemologias negras, né? A gente sabe que essa questão do identitário, né, as epistemologias negras são sempre colocadas como identitárias, né, nunca como uma questão estrutural que a gente tem que pensar. Porque, às vezes, a branquitude, principalmente o homem branco, ele não sabe que ele é também uma identidade, né, ele é um sujeito identitário. E aí vem a Djamila Ribeiro, né, que fala da questão do local de fala, né, de onde se fala, né, de um espaço de poder, né. Então, essa ideia da universalização de um sujeito para falar sobre a história, para falar sobre a ciência, para falar de tudo, né? É algo que a gente tem que pensar. E essa foi a parte 1 do nosso episódio de hoje, pessoal. Eu convido vocês, na sexta-feira, às 15 horas, a assistirem a parte 2 desse episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, a curtir os nossos vídeos e a compartilhar com os amigos. Espero vocês na sexta-feira. Grande abraço, até logo.